À noite, meditaremos sobre a revelação como palavra de Deus. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se e dar a conhecer o mistério da sua vontade, pelo qual o homem, por Cristo, o Verbo feito carne, tem acesso ao Pai no Espírito Santo e se torna participante da natureza divina. No dia de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguia todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor a seus irmãos. Falava com ternura de amor a seus irmãos. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia, fazendo penitência, sempre, sempre João dizia, fazer penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. As margens do Rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque
perto a salvação, dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Palma para João Batista. Estamos no início, mais uma novena 2025, né? Vamos abrir o ano com alegria, gente. Vamos abrir esse coração nosso, né? Está muito fechado. Vamos cantar, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor, né? Vamos assim dizer: seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, paz e bem para você, que veio participar, paz e bem para você, que veio participar. Cantamos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Levantamos a mão para o alto, vamos louvar o Senhor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, aos teus dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Te aclamar, Senhor, Deus trino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne nessa noite para celebrar o amor de Cristo, né? Mais uma festa de São João que ela nos enche de alegria, de muita paz e saúde entre nós, né? Vamos assim pedir o Espírito Santo que vem nos iluminar. Venha Espírito Santo, vem iluminar. Venha Espírito Santo, vem iluminar. Estamos dando início mais uma novena de São João 2025 e estamos acolhendo toda a nossa comunidade. A novena é para preparar a família, preparar a comunidade reunida, fazer uma bonita festa e uma bonita homenagem, né? Por isso que nós cada noite vamos rezar por todos nós. Hoje especialmente estamos recebendo a família aqui de Leotina, me parece que está completa, né, Leotina? Graças a Deus, está vendo? Então temos aqui
Leotina, Ana, Ivo, família, Ivan, família, Maurinho, família, então todos estão presentes. Uma salva de palmas para o nosso leitor, para o nosso leitor, vamos rezar por cada um de vocês e Deus vai continuar derramando as bênçãos sobre cada um. Amém? Amém. Então vamos assim dar sequência, fazer a nossa oração. Senhor, que escutaste a súplica do povo de Israel, que desejava uma mudança profunda da situação, que alegraste o povo de Israel com a anunciação do nascimento de João Batista. Fazer que nossa esperança em Ti não desfaleça nos momentos em que a vida parece vir na contramão. Aumentai a nossa fé e concede-nos hoje o Teu favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ter agora os nossos leitores, né? A história bíblica se inicia como a história da revelação com etapas importantes. O primeiro traço é ser reconhecido e o coloque permanente entre Deus e os homens à luz de uma promessa. Os vários acontecimentos históricos determinarão essas relações compostas de fidelidade e traições, na qual, apesar disso, a fidelidade à promessa feita e a confiança em seu cumprimento nunca falham. Toda essa história é uma preparação para a revelação, cujo cume é Jesus de Nazaré. O Filho de Deus realiza a promessa e revela a verdadeira face de Deus, sendo um Pai que ama. Quando Deus se pronuncia a sua palavra, possui a força de criar e manifestar uma eficácia única humanidade. O fato de Deus falar implica que deseja comunicar algo de íntimo e de absolutamente necessário para o homem, sem o qual o último não poderá jamais alcançar uma plena consciência de si mesmo nem do mistério de Deus. Palavra da salvação. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Quando Deus fala, a primeira resposta exige é o silêncio da escuta. Parece óbvio, mas este é um tema relevante, não só para a fé, mas para a cultura contemporânea em geral. A Dei Verbum, desde as primeiras palavras, permite descobrir o valor do silêncio como condições necessárias para que a palavra pronunciada tenha sua valência e alcança seu significado. O valor do silêncio nunca será esgotado. A vontade de acolher o que é dito. A Sagrada Escritura é tão rica de silêncio a Deus. Exatamente assim. Para descobrir a riqueza contida nos textos
sacres. É fundamental analisar o silêncio que este contém, porque sobre a ação do Espírito Santo abre-se horizonte inesperado. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre pra escutar. O casal Zacarias e Isabel, ligados fortemente às tradições judaicas e, portanto, as suas expectativas e esperança não parecem encontrar na religião estabelecida nenhuma realização para o futuro. A fidelidade do casal não trazia a marca da vida, pois eram estéreis. A história do povo escolhido parecia estar caminhando para a morte. Diante dessa realidade de opressão externa e de esterilidade espiritual, interveio o anjo do Senhor, o único capaz de apresentar uma novidade transformadora. A desesperança que crescia com força assustadora é dita pelo anúncio de Gabriel. O povo que esperava fora do templo em orações sente que algo novo está acontecendo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. O Deus de Israel teima em seu projeto e compromete-se com o nascimento de João Batista, que em hebraico significa justamente Deus concede o seu favor. Viva João Batista! Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, a um Deus que que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes
de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Primeira noite do nosso novenário, em honra e louvor a São João Batista. E o tema desse ano é um tema muito complexo, né? O ano do Jubileu da Esperança, quando o Papa Francisco cria esse jubileu com a intenção de encerrar agora esse ano, ele mesmo, Papa Francisco, né? Mas não foi possível, Deus levou ele, mas o Papa Leão vai estar dando sequência a essa caminhada do jubileu. Chama-se Jubileu da Esperança, porque todo o povo, toda a humanidade sempre visa a esperança. Sempre visa esperança. O que significa a esperança? É uma alimentação que vive dentro de nós. É uma alimentação que vive dentro de nós, que tipo uma chama, né? Que nos acende em nosso pensar, em nosso agir do dia a dia. O que eu estou fazendo hoje? Estou pensando no dia de amanhã. Qual a pessoa, o homem que não pensa no dia de amanhã, no futuro, né? O rapaz, a moça que está pensando casar, não pensa no futuro deles, né? O jovem que está estudando no colégio, não pensa no futuro deles, de um dia formar para ser um médico, para ser um advogado, né? Ou formar em qualquer outra formatura, mas sempre pensa no futuro. Isso se chama esperança. Então, logo, se for olhar para esse lado, todos nós vivemos nessa esperança, não é verdade? De dias melhores, de vivermos em paz em casa, de viver e de não faltar o pão de cada dia de nossa casa. Então, isso se chama esperança. Viver a esperança. E o povo de Deus começou a surgir sendo sempre visando essa esperança. Por isso que o Papa Francisco foi iluminado por Deus, né? De escolher esse tema, que inclusive é o tema da segunda leitura de hoje que nós lemos, a esperança. A esperança. E aqui nós percebemos que a igreja em si, ela surgiu de uma esperança. Ela surgiu de esperança. Assim como a humanidade surgiu de esperança. Deus, quando criou o mundo, no princípio, nada existia. E Deus fez surgir tudo. E Deus fez surgir os pássaros, os animais, os vegetais, enfim, tudo, né? Tudo que o mundo hoje tem, Deus criou porque via a necessidade do homem no futuro. Ou melhor dizer, Deus fez tudo isso, esse mundo maravilhoso, e entregou para o homem porque Ele nos ama. Está vendo? A proposta de Jesus, de Deus, é essa, porque Deus nos ama. E Deus nos amou por primeiro, muito antes de eu dizer para Ele, Senhor, eu te amo. Né? Deus nos ama muito mais, além de nós ter nascido. Ele já conhecia nós pelo nome. E aqui a gente percebe como surgiu essa revelação de Deus. Esta auto-revelação de Deus. Deus se revelou ao homem muito antes das Escrituras, muito antes de surgir a Bíblia. O homem começou a manifestar a presença de Deus, a falar da palavra de Deus. Ainda não existia escrita. Contava-se de pai para filho, de geração em geração. Ou seja, a educação dos filhos
era dada pelos pais através de conversa ao pé do ouvido, de parábolas. Isso todo o homem fazia e passou essa geração da palavra de Deus. Tudo que Deus fez, criou e fez, ficou escrito por milhares de anos, não escrito, mas de voz, passando de geração para geração. A palavra de Deus era ouvida, era passada para os filhos, para os netos, através dos avós, através dos pais. Está vendo que responsabilidade a geração do antiga tinha? Até do tempo nosso, quando a gente era mais novo, a gente via bem, né, que nossos avós ensinavam direitinho para a doutrina, para os filhos, e os filhos ensinavam para os filhos deles. Passava direitinho. Hoje parece que a geração de hoje não está conseguindo passar diante de tanta escrita, de tanta modernidade, né? Nós não estamos conseguindo passar para nossos filhos o que nós aprendemos de nossos pais. O que será dos filhos de nossos filhos? Fica essa pergunta. O que será dos filhos de nossos filhos? E o que será de nossos netos? Se nós não estamos conseguindo passar para nossos filhos o que nós aprendemos de nossos pais, nossos filhos vai ser pior ainda passar para seus filhos do que ele aprendeu conosco. Então está a geração que estão vivendo, a futura geração que está surgindo ali, é muito complicado. Só o Espírito Santo de Deus que vem para iluminar, encontrar caminho, né? Iluminar pessoas capacitadas, iluminar sempre que a palavra de Deus esteja à frente, guiando e modelando o nosso viver, o nosso caminhar do dia a dia. Então, por isso que Deus revelava e revelou e continua revelando a sua mensagem através da voz dos antepassados. Depois surgiu a escrita através dos recados, mas antes Deus não falava. O silêncio de Deus, o homem cobrava de Deus, como o que aconteceu com Abraão. Deus disse para Abraão, Deus disse assim: Abraão, saia da tua terra, saia do meio dos seus familiares e vão para a terra onde eu te indicar. Abraão ouviu, simplesmente ouviu. Abraão não disse uma palavra e obedeceu a Deus. Pegou os filhos, a esposa, os filhos, e foi para a terra onde Deus tinha indicado ele. E lá ele depara com a situação que não era aquele lugar que Deus estava mandando ir. E Deus, nesse lugar, Abraão, a primeira petição, depois de muito tempo, Deus ordenava a Abraão e Abraão simplesmente obedecia. Não temava com Deus. E Abraão foi. Até chegou no lugar em que Abraão deparou com situação de conflito. Deparou com fazendeiros, com pessoas da terra que Deus disse que ia ser para Abraão. E lá deparou com situação difícil para ele. Aí Abraão fez a primeira oração a Deus. A primeira petição. Abraão não fez a oração. Abraão exigiu: Senhor, tu me mandaste para esse lugar. E agora, o que tu fazes comigo? Você já pensou? A primeira conversa de Abraão com Deus foi reclamando de Deus, porque o que Deus tinha mandado ele para lá, para um lugar que não era aquele lugar que Deus tinha prometido. E aí, Deus, no silêncio, continuou usando o silêncio e fez Abraão meditar, e Abraão chegou na terra prometida, indicada por Deus. Mas muitas vezes aqui fala, o silêncio de Deus também é resposta para nós. Quantas vezes nós pedimos a Deus: Senhor, restaura a minha saúde, cura a minha família. Senhor, tantas orações que nós pedimos a Ele, muitas vezes Deus não ouve a gente, né? Para nós, o silêncio de Deus é Ele não escutar. Mas será se Deus não está ouvindo? Será que o silêncio de Deus não é uma resposta? Muitas vezes o silêncio de Deus já é uma resposta para nós. E aí, diante dessa resposta, nós podemos encontrar saída afirmativa, saída da nossa situação. Muitas vezes Deus fala em nossos ouvidos. Quantas vezes você está no caminho e Deus fala: meu filho, não vai por aí não.
e você tem uma encontra situação complicada na sua vida. Não é verdade? Quantas vezes Deus fala, não, vá por aqui, e Deus fala no seu ouvido. Quantas vezes nós já ouvimos Deus falando no nosso ouvido, gente? Quantas vezes Deus nos fala? E muitas vezes nós não escutamos. Nós não avaliamos que é Deus te falando, é Deus te alertando, é Deus tocando no seu ombro, é Deus te puxando de um lugar que você não deve ir ali. Né? Então, por isso que Deus sempre nos chama e nos alerta em situação que nós não devemos estar ali naquele lugar. Né? Pode, se nós temar, pode causar coisas piores na nossa vida ou na nossa família. E aqui a gente percebe que nesse caminhar de Deus com a humanidade, durante a humanidade inteira, Deus envia profetas, Deus envia juiz, Deus envia tantos e tantos mensageiros para acompanhar o povo de Deus, né? E até o final dos profetas, Deus envia seu Filho, Jesus Cristo. Esse sim, esse veio para restaurar o homem do caminho do pecado, do caminho das trevas. E esse Jesus veio para nos libertar de todo o mal. Mas aqui, quando Deus envia, manda Jesus vem com esse propósito. Mas também Jesus vem falar para nós: eu te indicarei você para a terra prometida. E a terra prometida que Jesus indica não é aquela terra que Deus indicou para Abraão. A terra que Jesus indica é a Nova Jerusalém. Ouve a minha palavra. Porque se você não ouvir a minha palavra, você nunca vai chegar na terra prometida. Obedeça a minha palavra. Quando Jesus fala aqui no Evangelho de hoje, ele fala: eu ouvi a voz de meu Pai, eu obedeço a ordem de meu Pai. Ele envia para mim, você me enviou à terra por meio do Espírito Santo. Não fala com essas palavras, mas o anjo do Senhor veio até Maria e ele disse para Maria: o Espírito Santo te cobrirá. Foi o Espírito Santo de Deus que veio até Maria, por isso que Maria torna-se o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. E diante dessa situação, o anjo que avisa Maria que era o próprio Espírito Santo, por isso que Jesus fala no Evangelho de hoje: eu recebi o Espírito Santo, eu fui enviado pelo Espírito Santo, e hoje eu envio o Espírito Santo para vocês. Olha que palavra bonita. Eu envio o Espírito Santo aos apóstolos. Com essas palavras, Jesus fala: vocês não estão entendendo o que eu estou falando agora. O Espírito da verdade vai iluminar para vocês tudo o que vocês devem fazer. Vocês apenas vão usar a sua boca, mas eu vou falar na sua boca. Gente, quantas vezes você não tem nada para falar e depois chega numa situação, você fala tudo porque é o Espírito Santo que te ilumina. É o Espírito Santo que te ilumina, é o Espírito Santo que te faz, coloca as palavras na tua boca, né? Então, por essa razão, o Espírito Santo, quando Jesus fala: eu anuncio a vocês o Espírito da verdade, o Espírito Santo virá sobre vocês. Jesus estava falando que ele ia subir para o céu, mas ia mandar o Espírito Santo quando ele mandou no Pentecostes. E ele envia o Espírito Santo a todos os batizados, a todos nós batizados. Recebemos esse dom do Espírito Santo. Que esse Espírito Santo vem para renovar a face da terra. Que esse Espírito Santo venha iluminar os nossos caminhos. Que esse Espírito Santo foi esse mesmo Espírito Santo que veio também por meio, assim que foi anunciado Jesus a Maria, ele anunciou antes de Maria a João Batista. O próprio anjo do Senhor foi enviado também a Isabel. Isabel era de idade avançada. O pai também era de idade avançada, ou seja, o casal era de idade avançada. E ali não tinha esperança mais nenhuma. Zacarias já havia tempo, desde jovem, pedindo a Deus um filho. Quantos anos? Mas o tempo de Deus não é o tempo do homem. E foi passando, até chegou um dia já de idade avançada, velhinho. Veio um anjo e diz: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Com tanto tempo, né? Aí Isabel recebe essa saudação do anjo e ela fica grávida de João Batista. Olha o que o Espírito de Deus revela no ser humano, né?
faz coisas impossíveis acontecer na vida. Então só basta nós acreditar, gente. Vamos acreditar. E João Batista é este mensageiro, é este porta-voz que veio preparar os caminhos do Senhor. Estamos aqui iniciando essa novena, que nós possamos também ser iluminados, assim como João Batista, assim como Jesus foi enviado pelo próprio anjo, que o Espírito Santo também chegue em cada um de nós, que nós possamos tornar uma nova criatura. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim vamos fazer nossas preces cantando a ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai Celestial, que sois Deus. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Espírito Santo, que sois Deus. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. São João Batista, rogai por nós. Primo de Cristo, rogai por nós. Amado por Deus, rogai por nós. Rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, rogai por nós. Profeta repleto do Espírito Santo, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, alegria do povo de Deus, modelo de fé, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, rogai por nós, grande e potentíssimo, justo e clemente, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, rogai por nós, conversão dos incrédulos, rogai por nós, caminho da salvação, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, rogai por nós, precursor e mártir do Senhor, odiado e degolado, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, rogai por nós, pregador da moral cristã, pela verdade
defensor dos princípios cristãos, maior já nascido dentre os homens, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, santificado no seio materno, filho de Isabel, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, esplendor da Santa Igreja, protetor da família boavistense, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, nosso amado padroeiro, protetor de nossa diocese, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Cantando o nosso canto das ofertas, né? Nós podemos ofertar, o que podemos ofertar nesse momento? Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, alegria tu me deste, um coração para sonhar, inquieto sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, ele é teu, meu coração não é teu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é teu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu.
estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração do jubileu, vamos juntos rezando, né? Pai, que estás no céu, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações, pelo Espírito Santo, e desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que permeie a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu